A primeira teoria para difração, especialmente quando a luz incide, ou uma onda qualquer, incide numa superfície contendo um orifício. De forma que é algo parecido com isto aqui. Eu tenho, digamos, uma parede e aqui eu tenho um orifício. Nessa primeira formulação, Fresnel estendeu o princípio de Huygens e agora temos o princípio de Huygens e Fresnel. No que consiste o princípio de Huygens-Fresnel? Imaginemos aqui uma onda qualquer, mas no caso mais interessante é o caso da difração da luz. A luz, portanto, se origina de uma determinada fonte, que vamos considerar como sendo pontiforme, se propaga como uma onda esférica e atinge o orifício. A ideia do princípio de Huygens-Fresnel é que agora, quando a onda atinge este orifício, nós temos aqui uma frente de onda. Essa aqui é a frente, né, da onda. Mas podemos ter muitas frentes. Então, a frente de onda atinge o orifício. E agora, essa frente de ondas, ela se comporta, cada ponto sobre essa frente se comporta como fontes de ondas secundárias. Ora, isso significa que um ponto localizado na frente de ondas, dentro do orifício, este ponto vai dar origem a ondas secundárias. Portanto, se eu tenho um ponto, esse ponto emite uma onda esférica. De forma que, se a posição deste ponto for caracterizada pelo vetor posição R', e agora consideremos um ponto aqui qualquer, que vamos designar por R, é um ponto P. Este ponto P vai, em algum momento, receber esta onda eletromagnética secundária que tem origem neste ponto. Para sermos mais precisos, nós diríamos o seguinte: a onda que tem origem neste ponto O, nós podemos escrevê-la como sendo ψ0 igual a vezes E elevado a I K. Agora, como eu estou falando de R igual a R0, dividido por R0, e, é claro, aqui eu tenho sempre menos ômega t, mas de agora em diante a gente não vai levar em conta este fator E elevado a I ômega t, porque ele é comum a todas as ondas, né?
De forma que aqui eu tenho, então, a onda incidente, né? E agora eu devo também descrever a onda secundária, que tem origem aqui. Ora, esta onda secundária, nós não vamos levar em conta a amplitude dela, porque é a mesma daqui. Essa onda secundária, nós vamos escrever sob a forma E elevado a I vezes K, de novo, o mesmo K, agora, módulo de R menos R', porque esta é a onda no ponto P. É dada, então, por K vezes essa distância aqui, porque é sempre a distância até o ponto que deu origem à onda. Consequentemente, se eu levar em conta apenas um ponto, eu poderia, ou devo escrever, dψ, a onda, ou o efeito da onda secundária tendo origem neste ponto, é igual a ψ0, eu vou aqui deixar o E elevado a I ômega t de lado, vezes E elevado a I vezes K vezes R dividido por R, vezes E elevado a I vezes K, e agora módulo de R menos R', dividido por módulo de R menos R'. Esta aqui é a contribuição, digamos, do campo elétrico resultante de uma onda eletromagnética que se origina neste ponto P'. Mas P', este ponto aqui, é apenas um ponto sobre esta superfície aqui. É apenas um ponto. Para a gente levar em conta o efeito desta onda que atingiu o orifício, eu devo somar sobre todas as ondas secundárias. Ou seja, eu preciso efetuar uma integral, de forma que poderíamos dizer que ψ é a integral de dψ e, portanto, a perturbação no ponto R, que é este ponto P aqui, como resultado da incidência de uma onda que se origina neste ponto O, esta onda no ponto P, caracterizado pelo vetor posição R, é igual a uma soma sobre as ondas secundárias. Ora, soma, já que eu estou falando de uma distribuição contínua, significa integrar, somar. Portanto, ψ de R é igual a E elevado a I vezes K vezes R, dividido por R. E agora eu tenho aqui uma integral sobre uma superfície. Vamos chamar essa superfície aqui de S. Quem é essa superfície? Ora, essa superfície é uma parte de uma superfície esférica, aquela que é delimitada pelo orifício. De forma que aqui eu tenho o orifício, claro que aqui estamos exagerando, nós estamos
considerando apenas a superfície S que está aqui. Esta é a superfície S. Lembre-se que nós estamos falando de uma onda que se originou num ponto O aqui, né, e atingiu o orifício, e agora nós estamos utilizando, na realidade, o princípio de Huygens. Cada ponto dá origem a ondas secundárias, que atinge agora este ponto P. Consequentemente, a perturbação ou o campo elétrico, aqui nós estamos falando de uma teoria escalar, né? Mas também se aplica ao caso em que a gente tem grandezas vetoriais, como o campo elétrico, né? Muito bem, de forma que aqui eu tenho uma soma sobre o quê? I vezes K vezes módulo de R menos R' ds. Ora, ds, como aqui se trata de uma região localizada sobre uma superfície esférica, eu poderia, por exemplo, usar coordenadas polares, né? Mas essa é uma alternativa apenas, né? Ou melhor, coordenadas esféricas, mas essa é apenas uma alternativa. O fato é que nessa teoria nós temos aqui um problema de efetuar uma integral, e essa integral não é nada muito simples. Em princípio, eu posso simplificar esta integral e aqui eu tenho basicamente a formulação, né, de Fresnel, mas ele também se deu conta de que é importante levar em conta aqui um fator que ele não deduz a partir da teoria dele, conhecido como fator de inclinação, né? Mas a teoria dele não dá conta, mas ele percebeu que é importante levar em conta esse efeito aqui, né? Basicamente, eu poderia dizer que esse ângulo é o ângulo formado entre esse raio vetor de posição e esse raio vetor de posição, é o ângulo θ, um ângulo de inclinação. Então aqui existe uma função que ele se deu conta que deveria existir uma dependência com a inclinação. Esta expressão pode ainda ser simplificada, né? Se eu considerar R, valores de R dessa distância, muito maior do que R'. R' é a distância a qualquer ponto aqui. Nessas circunstâncias, eu posso aproximar o denominador por R apenas, né? Mas, de qualquer maneira, nós temos aqui a formulação de Fresnel. Em último caso, o que nós temos é uma teoria fenomenológica baseada no princípio de Huygens, né? E agora tem uma integral a ser feita aqui, né? É claro que aqui eu estou somando. Eu tenho, por exemplo, este ponto P', tenho esse ponto sobre a superfície, esse ponto sobre a superfície, esse. Tem infinitos pontos. Eu somo sobre todos esses pontos, né? Essa integral não é muito fácil de ser feita, mas Fresnel encontrou uma forma de efetuar esta integral de certa maneira. O que ele fez foi dividir esta parte de uma superfície esférica, esta calota, né?
esta calota em zonas conhecidas como zonas de Fresnel, né? A primeira zona de Fresnel, né, vamos desenhar assim. Esta aqui seria, então, a primeira zona de Fresnel. Eu estou aqui olhando de lado o perfil, né? Aqui eu estou olhando de frente a calota, né? De forma que a primeira zona de Fresnel tem um raio de lambda sobre 2. A segunda zona de Fresnel começa num raio de lambda sobre 2 e vai até um raio cujo valor é lambda. A terceira zona de Fresnel, ela tem um raio de 3 meios de lambda. Então, 3 lambda sobre 2. A quarta zona tem um raio de 2 lambda, o raio externo, e o raio interno, 3 lambda sobre 2. Essa aqui tem raio externo 3 lambda sobre 2 e raio interno lambda. Esse aqui tem um raio interno de lambda sobre 2 e um externo de lambda. E a primeira zona de Fresnel tem um raio de lambda sobre 2. O fato é que Fresnel logrou êxito em calcular as contribuições de cada uma das zonas de Fresnel. E ele, então, escreveu isto como uma soma sobre zonas de Fresnel. Por exemplo, a primeira zona, ele concluiu, por exemplo, que a primeira zona de Fresnel já dá uma contribuição que é igual a metade de π de R. De forma que a contribuição mais importante, na realidade, é a contribuição da primeira zona de Fresnel. Essa é uma maneira de formular, mas a gente vai agora a uma formulação que é um pouco melhor e onde a gente consegue efetuar as integrais, especialmente quando a gente considera orifícios retangulares, quadrados, né? Orifícios circulares, né? Então, nesses casos, a gente consegue fazer explicitamente as integrais. E é uma formulação matematicamente mais precisa do que a formulação de Fresnel.